Theo, boa noite. O que seriam as punições pedagógicas defendidas pelo presidente da Câmara? E talvez mais importante do que isso, termos realmente, a Carol já nos adiantou alguns nomes que porventura podem vir a ser punidos. Porque, como eu falei, as imagens deixam muito claramente quem estava ali naquele dia, mas principalmente não apenas se manifestando, mas obstruindo o presidente da Câmara dos Deputados de chegar ao seu local. Boa noite mais uma vez, Theo. Márcio, muito boa noite para você. Uma ótima sexta-feira para quem nos acompanha. Começando pela primeira pergunta, Márcio, uma punição pedagógica. O que o presidente da Câmara quis dizer com isso é uma punição que sirva como exemplo para que outros parlamentares não voltem a cometer os mesmos atos cometidos pelos parlamentares, pelos deputados que participaram do motim que a gente viu por mais de 30 horas no plenário da Câmara dos Deputados. Então, ao mencionar em entrevista ao Bastidores CNN hoje cedo, o presidente da Câmara dos Deputados fez essa menção à punição pedagógica com o objetivo justamente de passar o exemplo. Punições que virão, muito provavelmente suspensão do mandato por um período de 6 meses. Essa bola já havia sido cantada pelo próprio Hugo Motta antes da tentativa de retomada do plenário da Câmara, como a gente acompanhou antes de ontem, e com isso, servir de exemplo para que outros parlamentares não repitam e, muito diretamente, não se atrevam a fazer a mesma coisa outras vezes, senão serão também suspensos. Essa é uma tentativa de didatismo por meio dessa punição, por meio de uma punição que muito provavelmente virá da Corregedoria com suspensão dos mandatos dos parlamentares depois que essa análise for feita. Com relação ao segundo ponto, há parlamentares como, por exemplo, no radar, Nicolas Ferreira, Marcos Polon, que foram alguns dos parlamentares que ali estiveram e há pedidos de outros parlamentares que eles sejam responsabilizados pelos atos deles. A gente mencionou mais cedo, por exemplo, o Zé Trovão, ontem, quando a gente conversava aqui, Márcio, Zé Trovão como um dos que impediu a tentativa de chegada do próprio presidente da Câmara na mesa dele, nessa cena. O Marcel Van Hatten é o exemplo claro de quem constrangeu de maneira deliberada o presidente da Câmara dos Deputados. Ele falou sobre isso, inclusive, hoje, durante essa entrevista à Tainá Falcão no Bastidores CNN. Então, esses parlamentares podem sim ser suspensos a partir dessa análise da Corregedoria da Câmara dos Deputados. Então, todos os nomes são passados pelo presidente da Câmara, pela mesa diretora, à Corregedoria, e a Corregedoria dá início a um processo de análise, vai analisar, estudar as imagens, Márcio, que a gente veiculou aqui, por exemplo, essas imagens serão utilizadas para que seja feito um juízo de valor e seja tomada uma decisão com relação à atuação deles. Mas o objetivo principal, e quando ele faz essa menção ao pedagógico, a punição pedagógica é justamente punir, mesmo que sejam poucos os parlamentares no final das contas, mas para que eles sirvam de exemplo para os demais, para que eles não se insurjam contra a presidência e a mesa diretora da Câmara dos Deputados, para que esses atos não se repitam e que haja um trabalho normal dentro da rotina do que é esperado por um parlamentar, por um deputado federal.